povo, beleza? Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês, o segundo vídeo desse canal. E o tema de hoje é um tema que muito agrade talvez a vocês, que são 6 livros para os primeiros 6 meses. E convido vocês a ler também, porque eu vou acabar falando sobre isso uma vez ou outra, então é bom ter pessoas para comentar comigo sobre. E não ignorem se eu... Me ignorem, né, se eu estiver olhando um pouco para baixo, porque minha colinha está aqui. Mas vamos pro vídeo. Número 1, Neuromancer. Neuromancer é um livro muito antigo, não muito antigo, pelo que as minhas pesquisas dizem, são de 1984. É um livro um pouco meio old, do William Gibson, e me trouxe a vontade de ler quando eu estava andando na Bienal e eu vi esse livro bonito, colorido. Eu mostraria para vocês, eu tô com ele aqui por perto, mas eu mostraria, mas ele está segurando a câmera no momento, então eu não vou fazer isso, né? Mas me interessou muito, a mulher até me falou comigo, eu perguntei pra mulher sobre o que era o livro, ela falou, é parecido com Matrix e tal. Eu falei, interessante. Ela falou, mas leia com amor, porque é o meu livro favorito, que é meio difícil de ler. E realmente eu tô até encontrando alguns problemas pra ler, eu já até comecei a ler, mas eu já tô encontrando alguns problemas pra ler, algumas coisas difíceis, mas é um livro que eu sei que eu vou gostar eventualmente, porque é um tema que me interessa. Eu teria pegado a sinopse, mas não me interessa muito. É um livro que a gente está lendo agora nesse mês de janeiro pro Telegram, então eu aconselho vocês a lerem também, acompanharem a gente. Lembrando que o link do Telegram vai estar aqui embaixo e era só para lembrar esse aqui, vai estar no primeiro comentário fixado. Então eu aconselho vocês muito a irem lá ver. Segundo livro, O Herói Perdido. O Herói Perdido é o primeiro livro da sequência de outros 5 livros depois de Percy Jackson e os Olimpianos, que continua sendo Percy Jackson e outras coisas, eu não vou lembrar o nome, mas Percy Jackson foi uma saga que me marcou bastante, acho que em 2021, um pouco mais antes, e eu queria voltar a essa saga, voltar a esse universo para conhecer um pouco mais e descobrir mais o que vai ter sobre, porque eu já vejo muitas pessoas falando o quanto é bom e tal, e como são 5 livros e eu gosto pra caramba dos antigos, me deu o interesse de ler, me deu o interesse de procurar um pouco mais para saber. E eu gosto muito da escrita do Rick, então eu vou atrás de descobrir um pouco mais sobre isso. Vale a pena falar que são 5, né? Então eu não vou ler, provavelmente não vou ler os 5 esse ano, mas vale a pena botar na conta, porque talvez eu comece a ler, talvez eu termine, não sei se eu vou terminar de ler ou não, mas então isso. Percy Jackson é uma saga que vai me marcar esse ano, se Deus quiser, vai ser muito bom. Agora vamos para uma que eu tava há muito tempo querendo ler, porque eu nunca vi nada sobre isso na minha vida, eu nunca assisti nenhum filme, nenhum livro, mas é algo muito famoso e que provavelmente muitos de vocês vão me crucificar nos comentários por nunca ter lido uma coisa dessa, mas é Crônicas de Nárnia e os 7 livros de Crônicas de Nárnia, na real, porque eu nunca li nada sobre Crônicas de Nárnia, eu nunca vi nada, nunca assisti um filme na vida. Então eu gostaria de ler e de descobrir um pouco mais sobre isso. E para botar na minha lista também, porque é uma das coisas que eu sei que é de cultura nossa, como escritores, como os leitores, e eu mesmo nunca fiz questão de ler nada disso. Então eu estou muito curioso para saber como vai, como funciona isso. Então eu vou atrás de ler as Crônicas de Nárnia. Por mais que talvez eu não goste tanto, não sei se eu vou gostar ou não, ainda vale a pena eu tentar ler, porque eu lembro de tentar ler no passado. Eu lembro que na escola tinha um negócio de leitura. A cada bimestre a gente tinha que pegar um livro e a gente lia esse livro e apresentava ele para a sala inteira, no trabalho de literatura. Só que eu nunca li o livro inteiro para falar sobre isso. Eu fiz centenas não, né? Eu fiz quase uma dezena de vezes esse trabalho e eu nunca li um livro inteiro desses. Nem de Harry Potter, nem de Crônicas de Nárnia, nada que eu pegasse eu terminava pra ler, porque eu não gostava de ler muito na época. E eu peguei, acho que Crônicas de Nárnia umas 3 vezes, assim, o primeiro, peguei o segundo, peguei um do meio aleatório. Tentava ler, lia umas 20 páginas e aí eu parava e, sei lá, copiava um trabalho da internet ou apresentava qualquer coisa. Eu lembro que uma vez eu fui apresentar sobre Crônicas de Nárnia e eu apresentei um trabalho de 58 segundos. A mulher anotou, a professora anotou, ela falou, nossa, você apresentou o trabalho inteiro em 58 segundos. Eu falei um bando de abobrinha, não tinha slide, eu não tinha anotação, eu não tinha nada, eu só falei o que veio na cabeça na hora, eu nem sei quanto que eu tirei. Provavelmente eu tirei, sei lá, 3 menos, tirei 58 segundos. Um ponto pra cada segundo. Mas, putz, foi terrível.
Mas agora depois de grande, depois dessa minha fome de leitura, vamos procurar para ver se eu vou gostar ou não. Eu queria ter assistido isso, porque é muito interessante Crônicas de Nárnia, pelo que me falam. Eu vou assistir uma hora, eu vou tentar ler. Seguindo para o nosso quarto livro, é algo que eu estava procurando há algum tempo, Six of Crow. Six of Crow é um livro que me interessou depois de que eu vi alguns booktubers falando sobre. Eu vi a Lupazos falando e eu me interessei e falei, interessante. Porque eu vi muita gente falando que é melhor do que Sombriossos. E se é melhor que Sombriossos, me interessa, porque eu já gosto bastante de Sombriossos. E por mais que eu tenha sofrido com a trilogia, eu ainda assim me interesso por negócio. E também tem a questão da série, né? Na série, a gente fala um pouco mal sobre a série, mas eu até falei um pouco sobre isso, sem saber, mas aqueles personagens, tem muitos personagens diferentes que não tem no Sombriossos, tem na série de Sombriossos, que é o Cass e o garoto lá, que eu não sei o nome dele, que é o grupo dos corvos, né? Que são os seis dos crows, dos corvos. E eu estou interessado para descobrir a história deles e o porquê que eles estavam lá naquela série, se eles não faziam parte do livro, sabe? E eu vi muita gente falando sobre, falando bem, e que fosse até melhor do que Sombriossos, então me interessou. Porque eu já gosto de Sombriossos, então vale a pena tentar Six of Crow. O meu único problema é que tá em inglês, e eu tenho preguiça de ler as coisas em inglês, mas eu vou forçar e dar uma olhada. Porque eu sigo em busca de mais coisas sobre o Grishaverso e sobre a escrita dela mesmo, porque ela é a Leith, né? Não sei se é Leith que fala, mas ela é uma escritora que me interessa bastante e eu estou atrás de descobrir um pouco mais sobre ela, sobre o jeito como ela escreve. E se tem outros livros além do Grishaverso, eu vou procurar mais para saber. E entender um pouco mais sobre a série também. Quinto livro da nossa lista é O Último a Morrer no Final. O Último a Morrer no Final é um livro escrito pelo Adam Silveira. E que quem já me conhece sabe que eu amei o outro livro, que eram Os Dois Morrem no Final. E Os Dois Morrem no Final é algo que me deixou encabulado, querendo um pouco mais sobre ele. Então eu resolvi ler O Último Morre no Final a fim de interesse, porque eu não sei nada sobre a história. Além do que eu sei sobre Os Dois Morrem no Final, eu não sei nada sobre O Último Morre no Final. Não vi ninguém falando sobre, não vi nada. Tanto que eu tive até que checar se já foi lançado ou não. Mas me interessou, porque o que foi Os Dois Morrem no Final pra mim? Foi uma experiência, eu diria. Foi algo interessante pra se viver. Porque era um livro tão calminho, sabe? Um livro tão tranquilinho, de reflexões e que andava. E tinha alguns momentos de confusão que eu me interessei e falei, é um livro pra eu ler e ficar tranquilo. É a mesma coisa que eu faço com Mentirosos, com Família de Mentirosos, que são livros que não envolvem tanta fantasia, não envolvem tantas coisas malucas e que eu tenho que prestar tanta atenção e forçar tanto a cabeça para entender, sabe? É um livro que relaxa a minha mente, que me deixa calmo, que eu vou lá, leio e fico tranquilo. Então, é um livro que me dá interesse, sabe? Que eu me tira desse, que eu tô às vezes tão tempo pensando em coisas mirabolantes para escrever, para ler, para entender mais, que um livro que seja no mundo real, que tenha poucas coisas, poucos detalhes de fantasia, de mitologia, de ficção, me deixa mais interessado às vezes, porque eu leio para relaxar a mente, sabe? Então, O Último Amor no Final me dá vai provavelmente me dar esse sentimento de novo, e eu muito me interessei de ler. Além de ser a continuação do outro, continuação entre aspas, né? Porque não é uma continuação direta, provavelmente deve ser algo separado, porque os dois morreram, então não sei quem vai ser esse cara a morrer no final, né? Seguindo para nossa lista, temos o último livro. Infelizmente o vídeo está acabando. Mas um último livro que me deixou bastante interessado, que é A Sociedade de Atlas. A Sociedade de Atlas fez bastante sucesso no TikTok no final do ano passado. Acho que talvez em outubro ou em antes ainda, porque eu não sei porquê exatamente, eu não sei muita coisa sobre a história. Eu cheguei a ler a sinopse para entender um pouco mais, mas eu não vi nada que me desse mais ao interesse, porque eu não entendi muito bem, na real, porque a sinopse, você precisa de sinopse no Google, é a pior coisa que existe. Eu não tenho a sinopse aqui, mas é a pior coisa que existe, porque a sinopse é toda complicada e diz, tem isso aqui, tem esses magos e eles vão passar por um desafio, e é só isso, tá ligado? Mas me lembrou bastante Hunter vs Hunter, porque falou de desafios, eu pensei um monte de mago junto, assim, e indo nos desafios, me lembrou Hunter vs Hunter, então eu
me interessei a ler e vou ler porque eu quero saber um pouco mais sobre. E também porque fez tanto sucesso no TikTok, deve ser bom. Porque eu não sei, eu não conheço nem o autor que fez, o Blakely, acho que é o Blakely que fez. Mas me interessou e eu resolvi dar uma olhada no... Som de helicóptero, viu? O helicóptero tá torando aqui. Mas Sociedade de Atlas me deu muito interesse por ter feito o sucesso que fez. E eu achei uma capa bonita também e joguei o livro pela capa. Então eu não sei sobre o que é ainda, mas pareceu interessante. Então eu vou ler. E esse foi o último livro da nossa lista. Uma tristeza. Então, voltando para nossa lista. Um, Neuromancer, porque me deu interesse e porque a gente vai ler em janeiro. Dois, O Herói Perdido, que é o primeiro de Percy Jackson. Eu vou ler pelo menos ele esse ano. 3, As Crônicas de Nárnia, porque eu nunca li e eu quero ler, quero achar interessante. Six of Crow, porque preciso de mais do Grishaverso. E 5, O Último a Morrer no Final, preciso de um livro pra ficar calmo, né? Preciso de uma coisa legal pra ler e eu gosto. E 6, A Sociedade de Atlas. É bom, tá todo mundo falando, eu quero saber também, quero falar também. Então, essa é basicamente a nossa lista. Aconselho vocês lerem, se vocês lerem, fale pra mim se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros. E compartilhem as suas experiências. Claro, sem dar spoiler pra ninguém, pra não ser otário com ninguém, né? Vamos manter essa nossa relação aqui entre você não dá spoiler e eu também não dou spoiler. Você não dá spoiler, eu não te bano, eu não te tiro o seu comentário de lá. Mas interajam com sabedoria e vamos conversar um pouco sobre esses livros, porque são verdadeiramente livros que me interessaram no momento que eu juntei nessa lista. Então, um beijo pra vocês, se inscrevam no canal e deixem um like se vocês gostaram. Vamos continuar essa maratona de vídeos, lembrando que vídeo toda quarta e todo sábado, quarta ao meio-dia, sábado às 10 horas da manhã. Então, um beijo pra vocês, tchau.